gente, como é que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Renieri. E tá calor por aí? Porque se não está, vai ficar. Gente, no vídeo de hoje eu resolvi conversar com vocês sobre algumas tendências literárias que a gente tem visto aí nos últimos anos, envolvendo certos tipos de livro e certos tipos de capas de livros. Só que antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou te lembrar pra deixar o curtir nesse vídeo, porque isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se você tá chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro de todas as atualizações. Me segue também no Instagram, que por lá o nosso contato é mais próximo, vocês conseguem saber meio que em tempo real todas as minhas leituras, o que eu tô achando dos livros, enfim. Nosso contato é bem mais próximo. E eu também estou gerando conteúdo lá para a rede vizinha da dancinha. Não faço danças, mas estou fazendo outros conteúdos pra lá também. O link fica aqui na descrição. Vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda se você, chegar por lá. E hoje, então, a gente vai conversar sobre capas de livros fofas que escondem histórias muito picantes. Eu acho que todo mundo já percebeu que tem tido uma tendência na estética de capas mais fofinhas, com ilustrações, sabe? Com fontes mais alegres e coisa e tal, que estão sendo usadas em certos tipos de livros, geralmente livros de comédia romântica ou livros de romance mais, vamos dizer assim, mais adulto, sabe? Que vão trabalhar em cima de um público adulto, né? Pessoas dos seus, sei lá, 20 muitos, 30 e poucos anos, então é um público já diferente, é um público que tá tendo vivências, diferentes, vivências mais adultas, responsabilidades, carga, de, não sei, cobrança de questões psicológicas e muitas outras coisas também envolvendo talvez até umas crises de identidade. Eu percebo que são diferentes temáticas que têm sido trabalhadas em cima, dessa faixa etária mais adulta, que tá fugindo já, dessa faixa mais do jovem adulto, do new adult, tá pegando mais um povo mais adulto mesmo, sabe? Eu acho que da minha idade pra frente, assim, sabe? Põe de uns 26 até uns 30 e tantos anos, Eu acho que é uma leva nova aí de novos, sabe, novas histórias de romance. E com isso, é claro, a gente tem aí, uma liberdade maior pra desenvolver a temática sexual dentro das histórias. Então a gente tem visto bastante ultimamente sair também essas histórias de personagens mais velhas que vão ter, bastante cunho sexual na história, cenas de sexo e, enfim, que não vão fazer parte predominante da história, mas que fazem parte da trama, estão presentes na leitura, para a alegria de uns e para a tristeza de outros, Eu sei que tem pessoas que não curtem livros com cenas explícitas de sexo, enquanto tem outras pessoas que, já preferem e, inclusive, procuram esse tipo de leitura. E a gente tem aí, um impasse quando a gente fala sobre essas capas mais fofinhas, mais bonitinhas, que podem enganar o leitor, porque você pode pegar essa capa, os títulos geralmente vão ser títulos mais genéricos, envolvendo coisas de amor, enfim, e não vão dizer exatamente o que a pessoa vai encontrar naquele livro. Eu percebo que de algum tempo pra cá eu tenho visto algumas editoras imprimindo os livros com o aviso na contracapa de conteúdo adulto. Então aqueles leitores que não sabem o que esperar daquele livro já podem ficar sabendo, de primeira mão, antes de ler o livro, que vai encontrar ali um conteúdo adulto ou não. E quando colocam conteúdo adulto, geralmente é cenas explícitas de sexo que não são, adequadas pra uma faixa etária mais jovem, por exemplo. Esse assunto já vem sendo conversado há algum tempo, na comunidade literária, principalmente entre os leitores de romance. Porque assim, gente, é muito, muito fácil você entrar numa livraria e ver lá, assim, a lista de livros pra jovens, Eles categorizam dentro das livrarias as estantes, com, sei lá, livros pra jovens. Aí você vai ver lá, tem uns livros que você que já leu, você que entende, sabe, da história, você que sabe o que tá contendo naqueles livros, você sabe que aqueles livros não são pra jovens. Então, assim, eu acho que é uma prática que as editoras, precisam começar a colocar cada vez mais nos seus livros, porque a galera que trabalha em livrarias, eles não têm a obrigação de ler todos os livros que chegam ali dos lançamentos para poder entender onde classificar, como classificar, onde botar dentro da livraria, entende? Então muitas vezes uma pessoa que tá chegando ali na livraria para comprar um livro, sei lá, pra um jovem, Vou comprar um livro ali pra um jovem de 16 anos, aí você vai lá e compra um livro que tá na prateleira de jovem, e você vai ver que aquele livro ali tem um monte de tema muito sensível, que não é apropriado pra jovens. Eu não tô falando nem só de sexo, tô falando de outras temáticas que, dependendo de como são trabalhadas, da forma como são trabalhadas, não são livros pra jovens, Então eu acho que esse cuidado das editoras em, deixar bem claro quais são os conteúdos que estão presentes naquele livro, não precisa nem dizer de forma, a dar spoiler, mas só realmente gerar esse aviso para que a pessoa que tanto trabalha na livraria tenha
sei lá, uma noção melhor de onde dispor esses livros, quanto pra quem compra, né? Porque a gente sabe que não são somente pessoas da comunidade literária, tanto que produz conteúdo ou que consome esse tipo de conteúdo, que vai nas livrarias, né? Tem gente que às vezes nem conhece Booktube, não conhece Instagram, não conhece nada, e chega na livraria querendo comprar um livro, seja pra si, seja pra presentear alguém, e a pessoa acaba sendo levada por uma série de mal entendidos, né, a escolher um livro que talvez ela não escolhesse se ela soubesse qual, né, o conteúdo daquele livro. Então eu acho que isso é uma questão que a gente tem que, né, trazer cada vez mais à tona, principalmente quando a gente fala, né, desses últimos anos, nessa tendência de ter capas mais fofinhas, capas com elementos florais, capas, sabe, que trabalham essa identidade visual do livro de uma forma que não, sabe, não deixa exatamente claro que é um livro adulto. Então eu resolvi trazer esse vídeo com algumas leituras, tanto que eu já fiz, quanto livros que eu ainda não li, mas que eu sei que tem, né, essa temática, assim, né, do romance erótico mais explícita na leitura, tanto pra recomendar os livros pra vocês, tanto pra vir também com um aviso, né, de que se você não sabe, se você vai ler esse livro achando que não vai ter romance hot, saiba que tem cenas explícitas, alguns livros com cenas mais explícitas do que outros, tá? Então vamos lá começar essa lista, porque o vídeo já deve estar gigante só com essa introdução. E eu vou começar comentando aqui então sobre os livros que eu já li, e eu resolvi elencar aqui dentro dos que eu já li, do que eu considero, né, com um hot bem mais leve do que outros. Bom, começando então do que eu considero que é um pouquinho mais leve dentro dessa lista que eu trouxe aqui, eu vou começar falando sobre o Acorda pra Vida, Chloe Brown. Esse é um livro que eu li já faz uns 2 anos, eu acho. Eu dei 3 estrelas pra ele porque eu não gostei da história como um todo, assim, ela não me conquistou como um todo. Mas ele é um livro muito bacana por diferentes motivos. Primeiro que é um livro de romance bem leve, bem ágil, bem rápido de se ler. A gente tem aqui no caso a representatividade de uma protagonista negra, uma protagonista gorda e uma protagonista que tem uma síndrome, que se eu me lembro bem é fibromialgia, então tem toda uma questão muito específica com relação a essa personagem, que é inclusive um dos motivos de ela não se relacionar, né, emocionalmente, nem fisicamente com nenhuma pessoa, porque ela tem alguns traumas do passado envolvendo, né, o fato de ela ter essa síndrome, e daí a gente vai ver o romance surgir entre ela e um outro cara que, se eu me lembro bem, ele trabalha no condomínio ali onde ela mora, e é um cara de quem ela não gosta muito. A gente vai ter esse começo de romance ali com um pouco de cão e gato, mas que com o passar da leitura a gente sabe, né, que o romance vai surgir, a gente vai ter outras temáticas sendo trabalhadas ao longo da leitura, e é um livro rapidinho, gostosinho de ler, que também vai ter cenas, né, hot, assim, bem explícitas, sabe? Eu acho que não são tantas, que eu me lembre, assim, não são tantas cenas, mas a gente tem essas cenas hot acontecendo sim, e aqui a gente tem o primeiro livro de uma trilogia, em que cada um dos livros vai ser focado em uma das irmãs dessa história, né? A gente tem então 3 irmãs, no caso aqui o primeiro vai ser a Chloe Brown, acho que o segundo é a Dani Brown e o terceiro é a Eve Brown. Posso estar confundindo aí a ordem, mas essas são as irmãs, e a gente vê a participação dessas irmãs, né, no primeiro livro, a gente vê as outras 2 irmãs aparecendo, mas, né, conforme a gente vai lendo, então a gente vai tendo contato com a história de cada uma dessas irmãs, e são romances, então, tendo como base o primeiro, né, já que eu não li os outros 2, tendo como base o primeiro, eu já, né, imagino que os outros 2 livros dessa trilogia também vão ter bastante de romance hot e de cena de sexo explícita, então eu coloquei aqui por último, né, como sendo um dos mais leves, porque que eu me lembre bem, olhando aqui nessa lista, que tá aqui do meu lado, olhando aqui nessa lista, eu acho que tem outros, né, os que eu vou falar em seguida, eles têm cenas, assim, são cenas de sexo mais explícitas e mais, tipo, sabe? O próximo, então, que eu vou falar é Uma Farsa de Amor na Espanha, que eu me lembre bem, tem também cenas, assim, bem explícitas, também não são tantas cenas assim, mas essas cenas, elas estão presentes. E aqui, de novo, a gente vai ter mais um livro, né, um romance que vai se desenvolver entre pessoas que não se gostam, eles trabalham no mesmo local, e a protagonista, ela precisa ir pro casamento da irmã na Espanha, né, já que ela é uma moça espanhola que trabalha em Nova York, ela vai precisar ir pro casamento da irmã na Espanha, e ela falou pra família que ela iria acompanhada, mas, na verdade, ela não tem ninguém pra levar, e daí o carinha que trabalha com ela, que não gosta dela, na verdade, né, parece que eles não se gostam, ele vai se oferecer pra ir com ela. Tem ali toda uma questão de por que ele faz isso, mas ele vai se oferecer pra ir com ela, né, como acompanhante dela nesse casamento, aí ela vai negar, até o ponto que ela vê que não tem pra onde correr, e eles vão entrar num acordo, né, de que vai acontecer isso como uma troca de favores, porque ela vai acompanhar ele numa coisa e ele vai acompanhar ela em outra, então tem um romance aí surgindo, né, e se desenvolvendo a partir disso, e a gente vai ver, né, a coisa indo devagar, até chegar ao ponto de que, de fato, né, eles vão se resolver, e a coisa vai realmente caminhar pra um romance. E no caso, temos
sim romance hot, temos sim algumas cenas explícitas, inclusive é mais uma capa aí que engana, né, que pode enganar, com o título também, né, Uma Farsa de Amor na Espanha, enfim, se não tá avisado que tem conteúdo adulto, a pessoa pode pegar esse livro e achando que tá pegando uma coisa e se surpreender porque tem outra, né, então tá aqui o aviso que esse livro aí também é um que pode enganar. Outro também que fácil engana alguém é O Pior Padrinho da Noiva. Eu li esse livro aqui ano passado, eu fiz um vlog de leitura aqui pro canal, e esse aqui eu acho que também é um livro que deveria vir com um aviso de conteúdo adulto e não tem em lugar nenhum escrito isso. Mas aqui a gente tem uma comédia romântica, a gente tem uma capa que remete muito a uma comédia romântica, né? É um topo de bolo em que a noiva tá empurrando um carinha e tem outro carinha aqui que não tá entendendo nada. E tem todo esse título também aqui bem divertido, né? Uma capa divertida, então a gente, né, vai pro livro imaginando que vai encontrar uma coisa, mas você vai ser surpreendida porque temos aqui mais de uma cena de sexo explícito. E é uma coisa bem explícita. Aqui no caso a gente tem representatividade brasileira, porque a Mia Souza, que é a autora, ela vem de família brasileira, ela nasceu nos Estados Unidos, mas acho que a mãe dela é brasileira, assim como a protagonista da história, que é a Carolina, mas chamam ela de Lina, é isso, Carolina chama ela de Lina. E aqui a história é a seguinte, a Lina ela foi abandonada no altar, o cara desistiu de casar com ela, né? Na verdade um dia antes do casamento o cara desistiu de casar com ela, deu no pé, um abraço. Curiosamente, né, ela tá anos depois trabalhando com o quê? Casamentos. O dela foi um fracasso, mas agora ela tá ajudando a fazer serem bem-sucedidos os casamentos dos seus clientes. E acontece que em algum momento aqui vai surgir pra ela uma oportunidade de alavancar a empresa dela, né, de casamentos, ao trabalhar junto com um hotel, que é um hotel que tá querendo prestar o serviço, né, de servir como espaço pra, né, fazer casamentos. Só que aí, dentro desse esquema todo aí, né, de trabalhar com esse hotel, ela vai acabar tendo que trabalhar também com a equipe de marketing que esse hotel tá trazendo, que no caso ali, então a gente vai ver que é a família justamente do ex-noivo dela, que são composta pelo ex-noivo e o irmão do ex-noivo dela, que tecnicamente, ao que tudo indica, esse irmão foi quem teria convencido o noivo a desistir de se casar. E daí então ela vai ter que trabalhar com um desses dois, ela não quer trabalhar junto com o ex-noivo, então ela acaba trabalhando com o ex-cunhado, e a partir daí que a gente vai ver o romance surgir dentro dessa treta familiar e também dentro dessa treta de trabalho, em que essa personagem vai acabar descobrindo mais sobre o que realmente aconteceu no passado, vai se aproximar mais do ex-cunhado, vai gerar ali um romance e tal, então a gente vê tudo isso acontecendo assim ao longo da trama, e outras coisas também vão sendo trabalhadas aqui ao longo da leitura. Aqui tem bastante coisa da cultura brasileira, que é bem legal também de acompanhar. E a própria personagem em si, né, ela tem um tom de pele mais escuro, um cabelo mais crespo, então a autora trouxe mais da brasilidade, assim, da personagem realmente pra dentro da história. E ficou muito legal, porque tem inclusive trechos, né, de diálogos que são em português. E é isso, gente. Foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. Ele é divertido, ele é leve, ele é gostoso de ler, mas não se deixe enganar por essa capa fofinha, porque sim, a gente tem aqui um romance com algumas cenas hot. Agora eu vou falar de Você Me Ganhou no Olá. Esse livro eu li faz algum tempo, tem um vídeo aqui pro canal. É um livro que eu gostei também de ter lido, foi um livro bem rapidinho, assim, que tem bastante da cultura latina. No caso aqui são dois atores latinos que vão acabar contracenando juntos. Um vai enxergar benefício em trabalhar com o outro por diferentes motivos, e a gente vai ver que eles vão se... né, a química, né, que existe entre eles na tela vai também acontecer na vida real. Eles vão trabalhar juntos, então, trazendo pra um streaming uma novela, uma telenovela que tá sendo adaptada pro streaming, se eu me lembro bem é isso. E é uma telenovela que vai trazer muito da questão, né, física entre os personagens, e isso vai estar presente, né, nas cenas ali que eles vão trazer. Só que a gente vê que isso também vai acontecer na vida real, né, eles vão se sentir atraídos um pelo outro na vida real, e existe uma problemática ali envolvendo o relacionamento dos dois que impede com que eles levem isso de fato pra frente. Então a gente vê, né, toda essa questão do trabalho, mais uma vez aqui, né, trabalho envolvendo romance e envolvendo um dificultador, né. Esse também é um livro que tem umas 2 ou 3 cenas, assim, bem explícitas, e que foi um livro que eu li bem rapidinho, assim, foi gostosinho de ler, e que na época eu gostei bastante de ter lido, só que eu confesso que é um livro daqueles que não... Sabe aquele tipo de livro que não envelheceu bem, que não me marcou o suficiente pra eu lembrar sempre dele? Esse foi um dos exemplos. Um outro exemplo que aconteceu muito parecido é o próximo livro que eu vou trazer aqui pra vocês, que é o Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Eu li esse livro antes de ele sair aqui no Brasil, e quando eu li, eu amei a história, eu achei maravilhosa, achei o hot muito bem escrito, fiquei encantada com o livro. Não tem nada demais, tá? A gente tem aqui, na verdade, assim, uma história que vai focar em uma patricinha que vai acabar sendo mandada pro interior
né, assim, o padrasto resolve mandar ela pro interior pra ver se ela toma jeito na vida. Enfim, eu tenho as minhas ressalvas aí com relação a essa trama, mas o caso é que a Piper, né, essa patricinha rica, milionária, que se envolve em escândalos e tal, ela não tá, assim, a vida dela não vai pra frente, ela não, sabe, ela tá vivendo essa vida realmente, assim, de festas e glamour e não sabe muito bem o que fazer da vida, e o padrasto dela vai mandar ela pra cidadezinha do interior, de onde ela veio, né, de onde ela nasceu, pra que ela fique mais pé no chão, vamos dizer assim, sabe? Ela acabou de se envolver em uma polêmica muito grande, daí o padrasto dela acaba mandando ela pro interior pra que ela vá pra essa cidadezinha ali de pescadores, onde ela nasceu, pra que ela fique longe dos holofotes e que ela, né, reflita sobre o que tá acontecendo. Ela acaba indo pra lá junto com a irmã, inclusive, que a irmã se recusa a deixar ela ir sozinha. E daí quando ela chega lá, ela vai conhecer o protagonista, que é inclusive um capitão de navio, porque essa cidadezinha, ela vive basicamente da pesca. Então vai ter toda uma relação ali envolvendo esse ofício, envolvendo pescadores. Inclusive o pai dela era pescador, né, quando era vivo. E a gente vai ver a interação entre esses dois personagens, né? São um contraste muito grande entre ele, né, eu já esqueci o nome dele. Enfim, entre esse cara que ele é rústico, ele é, né, todo, enfim, né, o oposto dela, que é uma patricinha mimadinha e tal. Enfim, são esses opostos que vão se atrair. E o que eu lembro de gostar desse livro é que ao longo da leitura a autora acaba trabalhando uma ideia muito legal sobre a Piper, de que é aquela ideia preconceituosa que as pessoas têm de moças, né, ricas, mimadas, que são patricinhas e que não tem nada na cabeça. Enfim, uma ideia meio supérflua que as pessoas podem ter, mas que por trás disso a gente vê que ela é uma pessoa, né, com seus valores e tá perdida na vida e tá tentando se encontrar. Então eu gostei muito de como a autora trabalhou isso na história, mas não foi um livro também, assim como o anterior, né, que eu mencionei, não foi um livro que se envelheceu bem pra mim, sabe, na minha cabeça. Eu acho que com o passar do tempo ele foi ficando um pouco mais irrelevante, vamos dizer assim, mas é um livro que tem cenas de hot muito, muito explícitas e umas, assim, bagulho doido. Tem umas 2 ou 3 que são meio... E é isso, coloquei aqui porque, né, o termômetro começou a subir um pouquinho ali na escala do hot. E eu quero aproveitar também pra falar sobre o segundo livro dessa autora, que é sobre a história da irmã da Piper, que no caso aqui é o Fisgados pelo Amor. Eu não li esse ainda, tá? Esse aqui não li ainda, mas já me falaram que o hot desse livro aqui é muito, muito explícito. Inclusive, parece que é mais ainda do que... do livro anterior, né, não aconteceu naquele verão. Então é isso, gente. Eu ainda vou ler esse livro aqui pra saber o que acharei. E sendo um livro da mesma autora, eu não duvido que tenha realmente, né, cenas mais picantes. E é isso, aí do mesmo universo, né, dentro do mesmo universo, com uma personagem que já apareceu no livro anterior. Possivelmente deve ter menção aos personagens do livro anterior. E é isso, quando eu ler eu comento com vocês o que foi que eu achei. Agora a gente vai falar dela, a autora que ganhou muitos leitores, conquistou muitos leitores nos últimos anos, a Ellie Hazelwood, que só escreve romance picante, gente. Ela só escreve história hot, tá? Você vai encontrar hot, 100% de certeza. E eu posso falar isso com propriedade, não porque eu tenha lido todos os livros dela, mas que eu li 2 romances e 2 contos dela. Em todos eles você vai ver que vai ter sim ali, né, a questão da safadeza dentro do livro. Vou começar falando então de A Hipótese do Amor, que é o livro dela que ficou mais famoso, né, foi o primeiro que ela publicou e que o primeiro que veio aqui pro Brasil e foi o que abriu as portas da autora para muitos leitores. E ela é uma autora que se consagrou muito não só pelos romances hot, mas por trabalhar a questão da representatividade feminina dentro da ciência, né, do universo científico. Então a gente tem, né, diferentes personagens que trabalham, né, em diferentes setores da ciência. No caso, a Olive, ela é a protagonista de A Hipótese do Amor e ela é uma doutoranda em uma... se me lembro bem, de biologia. Ela tá fazendo uma pesquisa com relação a um tipo de câncer específico e ela vai acabar se envolvendo com um dos orientadores da universidade. Então vocês estão vendo que são romances mais adultos, né? São pessoas mais adultas e coisa e tal. E esse é um livro que a gente vai ter também trabalhado ali uma situação bem interessante com relação a Olive, que é o fato de ela ser demissexual. Isso se traduz na personagem pelo fato de ela não sentir atração física, né, pelas pessoas, única e exclusivamente pelo físico. Ela precisa ter uma conexão emocional com a pessoa, né, antes de fato partir pra algo mais físico. Então a gente vê isso sendo trabalhado ao longo da leitura de uma forma bem legal. E são cenas hot bem também, assim, explícitas. Eu acho que A Hipótese do Amor chamou muita atenção das pessoas justamente por causa disso, né, por ter esse teor mais
físico explícito na leitura, mas eu acho ainda, né, não sei se porque eu li mais recentemente, mas eu ainda acho que A Razão do Amor tem umas cenas ainda mais, sabe, assim, chocantes do ponto de vista do Hot, do que A Hipótese do Amor. E aqui a gente tem uma questão, né, eu fiz até um vídeo aqui sobre A Razão do Amor aqui pro canal, vou deixar o link aqui na descrição. Eu li esse livro assim que ele saiu aqui no Brasil, e eu li o A Hipótese do Amor antes de ele sair aqui no Brasil. Então o intervalo entre um livro e outro, pra mim, gente, foi muito longo, tanto que eu não lembro de detalhes, sabe, de A Hipótese do Amor, eu não lembro de detalhes da história. Inclusive, quando esse livro aqui saiu, que eu vi as pessoas criticando, é porque é muito parecido com o livro anterior e tal, eu fiquei, gente, da onde, sabe? Tipo, tem sim semelhanças, mas eu não achei tão parecido assim, e realmente não acho. Do que eu me lembro do livro anterior, eu acho que a autora trabalha a estrutura da história de uma forma bem parecida, né? A gente tem mais uma vez aqui uma mulher dentro de um campo científico, que vai se envolver com um cara que vai estar trabalhando ali junto com ela, vai ter a questão do... Aqui no caso mais, eu acho, né? A gente tem essa questão do inimigos, né, pra amantes, que vai acontecer ao longo da história. E tem algumas questões da história que eu acho que a autora trabalha de forma semelhante, mas eu acho que a particularidade desses personagens, eles são bem diferentes no sentido de personalidade mesmo. Mas o que eu acho, de fato, que a Elie Hazelwood trabalha em todos os livros, inclusive no conto dela que eu li depois, que foi o Below Zero, que já foi trazido aqui pro Brasil, inclusive, como Abaixo de Zero, enfim. A Elie Hazelwood, ela não consegue trabalhar personagens que fogem do padrão, vamos dizer assim. É sempre um cara muito alto, um cara muito grande, e a menina é pequena, e tem essa, sabe, essa diferenciação, e tem essa coisa de ela se sentir muito minúscula perto desse cara gigante, coisa e tal, e o tempo todo falando que o cara é grande, e isso enche o saco. E você vê isso, né, estando presente em diferentes histórias dela, então fica muito repetitivo, fica muito cansativo, muito exaustivo. E eu não li, é claro, todas as histórias que ela já escreveu, mas só de você olhar a capa de todas as histórias dela, né, sejam os romances ou sejam os contos, você percebe que existe uma padronização, inclusive, de... assim, não tem diferenciação de personagem, sabe? Tá, beleza, o cabelo dela aqui é colorido, né? Ela tem tatuagem, ok. Mas, assim, eu acho muito curioso que dentro do campo da ciência, sabe? Assim, dentro do universo científico, você não me traz nenhum indiano. Entendeu? Você não me traz uma personagem, sei lá, asiática pra essa história, sabe? Assim, eu não sei se em algum outro livro dela tem essa diversidade, sabe, étnica dentro das histórias, mas é uma coisa que eu gostaria de ver, sabe? Que eu acho que a autora não desenvolve muito bem também. Mas enfim, em termos de Hot, eu acho que o Hot desse livro aqui entregou mais, né, no sentido de ser mais explícito e ter mais cenas, assim, né, daquele jeito, do que A Hipótese do Amor. Mas, assim, eu acho que também vai ser de interpretação, né, cada um vai ter aí a sua opinião com relação, né, a esses dois casos, mas aqui, gente, mais um caso, né, de uma capa fofinha, que, de novo, não tem aviso de conteúdo adulto, tá, na capa em lugar nenhum, e é isso. Você vai ter que saber disso antes de comprar, porque não é avisado. E a capa aqui pode muito bem dar a entender de que é um romancinho leve, gostosinho, fofinho. Vai ter romance leve, gostosinho e fofinho, mas vai ter também a parte da sacanagem que ninguém avisa aos desavisados. O último livro que eu separei pra comentar com vocês, gente, é o que eu acho, assim, dentre todos esses que eu li, eu acho que ele é o mais hot de todos, sabe, que eu já li. Porque, gente, sério, assim, é um negócio que eu lembro de ler e ficar... Caramba, o que eu estou lendo, eu só tenho 5 anos. No caso, é Os Números do Amor. Esse livro é muito legal porque a gente tem uma personagem que é autista e a autora vai trabalhar toda essa questão do autismo. E além de a autora inserir a personagem autista na história, ela traz isso com muita propriedade porque a própria personagem, ela tem um nível de autismo também, então ela traz isso com muita propriedade pra história. E além disso, ela também traz, né, um personagem, um protagonista que é vietnamita. A família dele é de imigrantes do Vietnã, então a gente vai ter toda essa questão também envolvendo esse personagem. E aqui no caso a gente tem uma história que vai focar nessa protagonista, né, essa moça que tá fazendo 30 anos. E a família dela cobra muito dela netos, né? Os pais dela ali cobram muito ela netos. Só que assim, gente, ela é uma mulher brilhante, super bem sucedida, maravilhosa. Ela é matemática, mas ela trabalha num ramo da matemática super específico, com estatísticas e tal. Por isso, inclusive, o título do livro é Os Números do Amor. Enfim, ela é maravilhosa, sabe? Super bem sucedida, tem dinheiro pra dar e vender. Vida é dinheiro, enfim, né? Ela tem dinheiro de sobra, ela é maravilhosa, ela tem uma carreira de sucesso, ela ama aquilo que ela faz. O prazer dela tá realmente
realmente ali em resolver equações e, sabe, é algo que ela realmente é muito apaixonada. Só que ela não tem esse tato pra relacionamentos, né? Ela não consegue se relacionar com pessoas, inclusive os relacionamentos anteriores dela foram muito traumáticos. Então ela tá há algum tempo, assim, inclusive solteira, e quando ela faz 30 anos, né, e ela tá sofrendo ali toda essa pressão da família pra que ela, né, tenha um relacionamento, pra que ela faça uma família, né, as pessoas não estão nem aí que ela tem uma carreira super bem, sabe, sucedida, as pessoas querem realmente ali uma, né, que ela faça uma família. Enfim, essas cobranças acabam por mexer um pouco com ela no sentido de que ela começa a se autocobrar, não a família, mas se cobrar no sentido de saber se relacionar com pessoas, sabe? E daí, com base nisso, né, depois de ela ter essa autocobrança e de ela botar na cabeça dela de que ela quer realmente aprender a se relacionar com pessoas, ela vai contratar um garoto, né, de programa, seria ali mais ou menos um acompanhante luxo, mas a gente sabe que é um garoto de programa. E a ideia dela é que ela pague ele pra que ele ensine ela a se relacionar com pessoas no sentido sexual da coisa. Só que conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que não é bem isso, né, que ela espera, né? Enfim, leia que você vai entender o que eu tô querendo dizer, porque eu não quero falar muito pra já não dar muito spoiler. Mas enfim, só pra você saber que o romance, né, o envolvimento amoroso, sexual dessa personagem vai partir desse ponto, em que ela vai se envolver com esse cara, que é um garoto de programa, que tá ali trabalhando com isso, porque ele tem questões muito complexas e muito difíceis no plano familiar dele. Então a gente vai ter também um aprofundamento nessa personagem, que é bem legal também. E eu gostei de tudo nessa história, sabe? Eu acho que a autora conseguiu trabalhar muito bem ali os dois lados da história. E toda a questão das problemáticas que a personagem enfrenta na vida dela, quanto aquilo que o protagonista também tá vivendo na vida dele. E, gente, esse livro ele é tão hot que, assim, pra você ter uma noção, eu acho que, se eu não tô enganada, mas eu acho que em 10% do livro já tinha cena hot, tá? Já começa fogo no parquinho, literalmente, e é umas cenas que eu fiquei assim, que isso, é um filme? O que eu tô fazendo aqui, entendeu? Mas é um livro que eu gostei, assim, eu acho que dentre os livros, né, desse público, assim, mais adulto, que vão ter essas pegadas mais, né, eróticas, assim, esse é um dos que eu mais gostei, pelas temáticas que a autora vai trabalhar ao longo do livro. Eu achei bem legal e recomendo, inclusive, para maiores de 18 anos, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não quero me responsabilizar por criança ler desses livros, então olha só, gente, atentem-se, tá? Vamos ter aqui, ó, senso, né, de noção. E por fim, eu quero falar de um livro aqui que eu não li, tá? Não cheguei a ler ainda, mas que chegou aqui pra mim recentemente, e que já ouvi falar aí que ele tem um nível de safadeza bem grande, que é o Dinastia Americana. Ele saiu pela Intrínseca recentemente, e é um livro que vai focar em, sabe, histórias de realeza? É mais ou menos isso aqui. Pelo que eu sei da sinopse o carinha, ele é um príncipe inglês, a mocinha que é a protagonista, ela é uma rapper americana, que vai ser convidada pra um evento na realeza, só que ela vai ser convidada por engano, porque o cara vai achar que tá convidando um tipo de música, e quando ele chega lá ele vê que é outra, mas eles vão acabar se relacionando, né, de alguma forma, que eu não sei qual época, eu não li o livro, eles vão acabar se relacionando e a partir daí a gente vai ter cenas picantes na história e, enfim, é isso. Não sei de mais nada além disso. Sei que é um livro que tem romance hot, porque já me falaram que tem hot pra caramba. E, enfim, mais uma capa aqui que você olha assim e você pensa, bonitinha, né? Legal, vou pegar pra ler. Mas aí o livro não avisa em lugar nenhum que tem cenas hot. E é isso aí, você que descubra. E você que lute as suas lutas quando estiver lendo o livro, né? Mas eu deixo aqui avisado, gente, é livro hot sim, tá? Vá preparado. E é isso, galera, esse era o vídeo de hoje. Como eu falei, resolvi trazer aqui mais os livros que eu li mesmo, mas assim, isso aqui é uma pequena parcela de livros nesse sentido, que tem uma capa fofinha, mas quando você vai ler ali, você vê que tem cenas, né, conteúdos impróprios para menores de 18 anos. Lá fora, na gringa, você vê muito livro assim, inclusive é bem comum, e eu acho que o mercado literário brasileiro tá trazendo, né, aos poucos esses títulos pra cá também com essa mesma linguagem, assim, de capas e coisa e tal. Só peço, né, editoras, vamos nos atentar pro aviso nas capas de que os livros têm conteúdo adulto pra que a galera, né, tenha mais consciência do que tá comprando, né, saibam estar se metendo literalmente. Agora aproveita e comenta aqui embaixo qual livro nesse sentido você já leu, você foi pego de surpresa, ou qual livro que você achava que fosse, né, achar um romance levinho, mas que encontrou fogo no parquinho, né, no lugar do romance levinho, quer dizer, encontrou um romance bonitinho, mas também tinha fogo no parquinho, comenta aqui embaixo. É isso então, galera, esse era o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês agradecendo aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, muito obrigada, galera, por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até mais. Tchau!